Senhores, já devido ao adiantado da hora, nós vamos iniciar imediatamente o debate e peço que as perguntas que os senhores tenham sejam encaminhadas à mesa, mas eu vou limitar o período de debates até às 17 horas. Tendo em vista, eu já recebi 2 perguntas, eu vou iniciar por elas. E vou convidar o almirante Lafayette, que já fez a primeira pergunta, que se expresse, então, quanto à sua pergunta. Minha pergunta é a seguinte: durante toda a palestra, nenhum dos participantes falou nas consequências dessa automação da Marinha Mercante. As consequências que isso vai causar no desemprego, né? As sociedades hoje não podem arcar com milhões de pessoas que vão perder suas profissões, né? A escola de Marinha Mercante, por exemplo, da DPC aí, vai ser fechada. Para que ela vai existir? Isso tem que ser analisado, e muito bem analisado, porque hoje, no Japão, uma quantidade enorme de robôs foram desativados para reempregar operários. Isso vai acontecer no mundo. Não aconteceu no Brasil ainda, porque nós somos muito atrasados nesse ponto. Mas tecnologia foi feita para melhorar a vida do homem, não para substituí-lo. É um erro pensar nisso. Obrigado. Bom, eu convido o doutor Levinciano, para ele que teve convívio com na IMO nesses últimos tempos, para dar alguma explicação sobre como esse assunto vem sendo conduzido na IMO, se vem sendo conduzido. Por favor. Bom, inicialmente agradeço ao almirante Lafayette pela importante pergunta. Sombra de dúvidas, essa é uma questão muito sensível, que precisa ser estudada com muito carinho pelos governos. É um problema não só do Brasil, mas de vários outros países que são fornecedores de mão de obra marítima, por exemplo, a Filipinas e outros países que estão enfrentando o mesmo dilema, Panamá. Existem algumas projeções de que talvez alguns países, nas discussões acerca dessas novas tecnologias, eles se tornem países que sejam confrontativos com relação a essa ideia. Existe essa expectativa no âmbito da IMO, de que alguns possam se posicionar de maneira a tentar resistir ao emprego dessa tecnologia, pelo menos para os navios de bandeira nacionais de seus países. Mas é uma realidade, almirante, que ainda que se faça um trabalho de proteção da bandeira daquele país que está, vamos dizer, se alinhando com essa política social, de que, de alguma forma, os navios vão existir, mesmo que não daquela bandeira, mas que talvez seja impossível impedir o recebimento desses navios com essas tecnologias, mesmo nesses países. Então, isso é um ponto. O outro ponto que eu acho que é muito relevante, e acho até que, se posso eu humildemente fornecer uma sugestão aqui para a DPC, já que o senhor tocou nesse assunto, já nos idos de 90, aconteceu a lei dos portos, a primeira lei dos portos, em 1993, se não me engano, a lei 8.630, e naquela época eu fui convidado a fazer um programa de requalificação profissional para os portuários que estavam perdendo seus postos de trabalho em função dos novos paradigmas normativos que se iniciaram com a lei dos portos. Naquela época, inclusive, o trabalho de requalificação profissional foi extensivo aos marítimos, e eu sempre acreditei muito de que existe um espaço de possíveis postos de trabalho para os marítimos em diversas atividades relacionadas ao transporte marítimo e ao comércio exterior.
Então, eu acredito que, sem sombra de dúvida, isso precisa ser pensado, alguma opção política vai ser tomada, que são aqui caminho, será o melhor para o Brasil, mas, de qualquer maneira, eu sempre pensaria num aprofundamento de um debate, de uma requalificação profissional, uma vez que marítimos, daqui a algumas décadas, não são daqui a alguns anos, mas daqui a algumas décadas, marítimos poderão ser aproveitados e deverão ser aproveitados nesses centros de controle remoto terrestres, por exemplo, onde terá que haver especialistas em navegação, especialistas em máquinas e equipamentos de navios, para lidar com toda essa supervisão que deverá ser feita. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo, também, do aproveitamento dessa mão de obra marinheira em vários setores da navegação, do transporte marítimo e do comércio internacional, que hoje não são preenchidos por profissionais dessa habilitação. Então, eu acredito que é possível se pensar a médio e longo prazo, e eu acho que talvez minha sugestão é que já se começasse a pensar nisso, num programa de uma viabilidade de um estudo, de uma requalificação profissional. Bom, a próxima pergunta é do comandante Álvaro José, que é do Centro de Capitães da Marinha Mercante. Por favor, comandante. Eu parabenizo aí os palestrantes pelas palestras executadas. Eu diria o seguinte: há 2 séculos, um engenheiro chamado Fulton inventou a máquina a vapor. E hoje nós estamos discutindo o navio sem tripulação. Isso significa que após a ida dos astronautas à Lua, nós passamos a entender que a inteligência humana é ilimitada. É o Dr. Levenciano que citou algumas dificuldades para que tenhamos um navio autônomo. Eu perguntaria a ele o seguinte: o que ele acharia que aconteceria com um navio autônomo que transporta 6.000 passageiros e 2.000 tripulantes hoje? Olha, eu não sou fabricante de navio autônomo, não, tá? Eu sou um advogado que está estudando a adaptação dessas normas a uma nova realidade tecnológica. Mas o que os fabricantes dessas tecnologias estão prometendo são embarcações mais seguras, com menos índice de acidente. Na verdade, eles estão sendo até muito ousados, eles estão prometendo nível de acidente zero. Essa é a promessa deles. Se isso vai efetivamente acontecer, e eu acredito que os órgãos regulatórios, tanto internacionais como nacionais das bandeiras, eles só vão embarcar nessa autorização dessas tecnologias funcionárias também se eles se sentirem seguros com relação a que essa tecnologia possa entregar. Eu, como ex-piloto da Marinha Mercante, eu tenho uma visão muito romântica sobre o homem do mar e sempre vou torcer para que exista uma combinação da tecnologia com a presença do homem a bordo, nem que seja supervisionar os equipamentos, ou pelo menos de homens do mar, em terra, supervisionando esses equipamentos. Então, para mim, é mais fácil enxergar o nível de autonomia 3 do que o nível de autonomia 4, por exemplo. Mas essa será uma decisão que certamente independerá de questões pessoais românticas daquilo que nós gostaríamos de ver acontecendo. Então, acho que a gente tem que estar preparado para isso,
Isso pode ser algo que a gente vai enfrentar como país, podemos ser resistentes a essa ideia, ou podemos também ver nisso uma oportunidade de resgatar nossa marinha mercante de bandeira brasileira também, porque a maior parte dos armadores estabelecem que o grande fator econômico de dificuldade de desenvolvimento da sua marinha mercante nacional e própria é o custo de tripulação, infelizmente. Então, isso tudo acho que vai ter que ser colocado na balança para o Brasil decidir, como pátria, aquilo que melhor atenda aos seus interesses de crescimento da sua economia. Bom, senhores, eu vou colocar a terceira e última pergunta do dia. É do vice-almirante Sávio, que preside a Procuradoria Especial da Marinha. Por favor, almirante Sávio. Muito obrigado. Eu queria iniciar cumprimentando a iniciativa do Clube Naval de trazer à baila esse assunto, muito atualizado e bastante curioso para todos que operam, principalmente para nós aqui da Marinha, do Clube Naval, para os nossos alunos, né? Colégio Naval, aspirantes da Escola Naval, enfim, é um interesse para o nosso diretor de Portos e Costas, essencial para ele, e também cumprimentar os palestrantes pela excelência das palestras. Eu, sinceramente, entrei aqui ainda um pouco descrente com navios autônomos e saio daqui praticamente convencido de que isso aí é irrefutável e vai acontecer. Sem dúvida nenhuma, as colocações postas aqui dão uma clara visão disso aqui, da parte de comunicações, da parte de regulação e da parte do direito desse casamento, né? Ainda mais essa conferência aqui com a presença do nosso diretor de Portos e Costas empresta ainda mais oficialidade ainda aos acontecimentos futuros aí. O professor Lorival tocou numa parte que me traz uma lembrança aí e me traz assim, até uma certa preocupação, que é a questão da perda da consciência situacional, que a gente se remonta à perda da consciência situacional. Nas situações ou vivenciadas por um de nós aqui no Passa Disso, ou situações que a gente possa imaginar de um oficial de quarto que deixa de, por alguns instantes, pensar naqueles 3 pensamentos básicos de quem está navegando, né? Qual a minha velocidade, qual o meu rumo, qual o perigo mais próximo, né? Um lapso aí de perda de tempo, alguém chamando no fonoclama, na fonia, ou então a preocupação, como eu já tive casos de estar entrando num porto e ter que tocar o DEM, né? Na Marinha toca-se o detalhe especial para o mar, e ele tem que se preocupar lá com o contramestre, que vai tocar uma pizca. Essa perda de tempo pode levar a um acidente, né? É o caos que acontece quando as fases daquela metodologia OODA, né? Observar, orientar, dirigir e agir, elas se fecham, elas reduzem a tal ponto que acontece o caos, acontece o acidente, né? Eu tenho certeza que com as novas tecnologias, com um computador dirigindo tudo isso, isso não vai acontecer. Agora, tem uma diferença que eu acho que é notável do humano, né? Que é a criatividade. Ou seja, nós nos diferimos de toda a natureza pela nossa criatividade. Conseguimos produzir. Né? É o que nos trouxe até agora, é o que vai nos levar para o futuro, a nossa capacidade de produzir. E aí entra o doutor Levenciano nos chamando a atenção, enaltecendo aquele artigo 2 do RIPEAN, onde ele fala ali no bom senso, na questão do bom sentimento marinheiro, né? Na Marinha a gente conhece até pelaquela sigla, o BOSOC, né? Bom senso do oficial de quarto, né? Fundamental, e situações inesperadas podem acontecer. Então, me desculpe os demais debatedores, mas eu volto a minha pergunta para aquele que é especialista no direito marítimo, já que eu represento uma instituição que visa, que olha no final do processo o responsável, né, que tenta olhar o responsável, tenta atribuir uma responsabilidade. Eu pergunto ao senhor, doutor Levenciano, se nessas discussões que o senhor está tendo de regulação, de convenções, se fala também
na proposição dos responsáveis pelos navios autônomos, pelos acidentes causados por navios autônomos. Essa pergunta é muito pertinente, Almirante, e recentemente no Congresso do Comitê Marítimo Internacional, em Londres, isso foi exaustivamente debatido, porque existe uma corrente de estudiosos que estão defendendo que talvez as responsabilidades que nós estamos acostumados a entender, o sistema de responsabilidade do direito marítimo com relação à responsabilidade do armador e a responsabilidade do armador pelos fatos do comandante e de seus tripulantes, terá que ser revisto. Estão caminhando para um sistema de responsabilidade parecido com o sistema de responsabilidade de defeito do produto, que é muito comum na relação de consumo, por exemplo, no âmbito do direito do consumidor. Ou seja, estão se pensando, em primeiro lugar, em evoluir de uma responsabilidade subjetiva, que é aquela que depende da culpa, para uma responsabilidade objetiva de defeito de produto. E uma questão muito interessante aí é quem serão esses novos atores responsáveis, porque vemos que aqui teremos uma série de fornecedores de equipamentos, uma série de fornecedores de sistemas, de manutenção desses sistemas. Então, esses players todos, eles aparecem como os novos responsáveis dos potenciais acidentes marítimos. Sejam os fabricantes de sistemas, os instaladores de equipamentos e até os fornecedores de serviço de comunicação para manter a conectividade. Então, esses players aparecem como possíveis potenciais responsáveis. O sistema de responsabilidade deve migrar de um sistema de responsabilidade subjetiva para um sistema de responsabilidade objetiva, nos quais os acidentes independem da culpa. E isso está sendo revisto de maneira a se aplicar esse novo sistema dessa maneira. Eu acho que isso está sendo bastante discutido no momento, é uma das questões que está sendo mais discutido. O grande X da questão nisso aí, Almirante, é que, mal ou bem, apesar dos acidentes, os armadores têm um bom sistema de cobertura financeira de indenização securitária. Todos conhecem, a maioria pelo menos devem conhecer as figuras dos clubes de proteção e indenização, os clubes de P&I. Mas eles são clubes que oferecem cobertura financeira para os armadores de navio. Então, a grande interrogação não é a expansão desse sistema para abarcar outros possíveis responsáveis, como provavelmente vai acontecer, e nem somente a modificação da natureza do sistema de responsabilidade, mas também e principalmente quem será e se haverá e quem será os seguradores desses novos atores, se os clubes de P&I estarão preparados, por exemplo, para pensar na possibilidade de estender cobertura securitária a esses novos players, porque eles não são armadores de navios. Bom, senhores, pelas perguntas, vi-se que basicamente foi dedicada à área da IMO, o que significa que a parte tecnológica, eu acho que já consagrou os navios autônomos. O problema agora é como utilizá-los futuramente. Eu agradeço os palestrantes pelas suas apresentações, agradeço também ao Clube Naval por me convidar para presidir essa mesa, que muito me satisfez, e devolvo a palavra ao comandante Padilha para proceder os encerramentos dos trabalhos no dia de hoje. Motivo de muita alegria para todos nós a presença dos senhores aqui. O comandante Joel está aqui e materializará a nossa participação aqui dessas palestras com a entrega dos diplomas aos respectivos palestrantes e o almirante Pimentel, que foi o mediador. Por favor, comandante Joel. Muito obrigado, comandante. Eu quero apenas, vou ser um pouco redundante, mas agradecer à plateia que ficou conosco, prestigiando o nosso encontro, o auditório praticamente cheio, e aos nossos brilhantes palestrantes. Muito obrigado a todos. Eu gostaria apenas de materializar esse momento, passando um certificado,
pela participação dos senhores, que muito nos honrou nesse encontro. O almirante José Eduardo Pimentel de Oliveira.